Boa noite, pessoal. Tudo beleza com vocês? Tá tudo tranquilo? Como que vocês passaram a semana? Deixa eu tirar o eco aqui, com certeza tá ouvindo com eco. Oi. Isso. Deve estar melhor para vocês escutarem agora. Pessoal, então, vamos continuar então com a nossa aula de CSS, tá? Então, hoje nós vamos finalizar um pouco a teoria e vamos partir para um pouco da prática em si. Estamos conhecendo os conceitos, aplicando alguns principais conceitos que você vai utilizar. O CSS tem muito mais coisas. Infelizmente, nós não teremos tempo de conhecer o CSS muito a fundo e nem é tão interessante também vocês acumular tanto conteúdo de teoria e sem ter nada da prática. E muitas vezes tem muito conteúdo que não é tão utilizado, sim, às vezes é um projeto específico que acaba que você não vai aplicar assim o tempo inteiro. Então, qual que é o importante do CSS? Você saber aplicar. Você sabendo aplicar, você precisou de alguma coisa, não está lembrando de cabeça, você vai dar uma pesquisada, consegue implementar. Você sabendo a teoria de como implementar e os principais atributos em si, eu tranquilo, vocês vão tirar de letra tudo que for necessário para você aplicar do CSS, tá? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui, vamos para cima, tá? Vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui o nosso slide para a gente já... Nós vimos a parte CSS padrão, tá? E agora a gente vai ver a parte do CSS 3, tá? CSS 3 que traz muitas novidades aí para a própria internet, para o próprio HTML, para as próprias estruturas das páginas, tá? Muitas coisas interessantes vieram aqui no CSS 3, tá? Vamos então ver as principais delas, tá? Espero que a gente consiga terminar isso hoje. Vai ser bem interessante para nós, tá? Ó, a primeira coisa que eu quero falar para vocês são os prefixos, tá? Os prefixos dos desenvolvedores. O que acontece? A internet tem alguns motores os motores dos próprios navegadores, tá? E tem alguns padrões. Esses padrões, pessoal, muitas vezes o CSS3 é necessário que se identifique para ele os comandos para que ele entenda e possa ser executado nos diversos navegadores, tá? Então, aqui está uma lista de alguns navegadores, ó, os mais principais e até os motores são baseados nesse. Qualquer um outro que exista fora desse aqui, usa o motor de desenvolvimento desses, tá? Vejam só, temos aqui o Firefox, vocês vão entender aqui agora, tracinho, Moz, tracinho, o Safari e o Chrome, ó, tracinho, WebKit, tracinho, Chrome também, o Opera, tracinho, O, tracinho, e o Explorer, o Windows Explorer, tracinho, MS, tá? O que acontece isso aqui? Alguns comandos, para que eles funcionem em alguns navegadores específicos como esse, você tem que colocar na frente do comando esses prefixos aqui, certo? Então, o que acontece? Se algum comando que você estiver fazendo não funcionar em algum navegador que você esteja utilizando, coloque esses prefixos aqui, tá? Geralmente, costumo utilizar bastante esses dois aqui, tá? O Opera pode até colocar, mas os principais que você utiliza são esses dois, tá? O nosso Firefox e o WebKit, que vai servir tanto para o Safari, tanto para o Chrome, certo? Vamos lá. Na frente dos comandos, tá? Antes do comando, coloca ele emendado, tudo junto.
e vai dar tudo certo. Vamos aqui, pessoal. Agora nós vamos ver, tá bem pequenininho aí para vocês, né? Deixa eu aumentar aqui. Border Radius, tá, pessoal? Border Radius. O que o Border Radius faz, pessoal? Eu já sofri bastante, porque quando eu comecei a desenvolver web, o CSS nem estava em alta, quase não se utilizava o CSS. Tudo que você tinha que fazer era tudo na base da imagem, tá? Então, para você fazer esses cantinhos arredondados, era terrível. Tinha que fazer 4 imagens, tá vendo? Para poder colocar no seu site, para poder ficar os cantinhos arredondados. E aí você tinha que bater a cor da imagem, porque, por exemplo, a imagem viria quadradinha, né? Ou retangular. E aí você tem que bater essa imagem aqui, por exemplo, esse verde, junto com o verde aqui do fundo. Então, era bem terrível, era bem complicado. E aí veio o CSS3, tá? Que inclusive o CSS não tinha, a partir do CSS3 que passou a ter, que foi esse border radius, que é esse comandinho aqui, bem bacana, que acabaram todos os meus problemas, tá, pessoal? Que é justamente esse aqui, o de arredondar os cantos, deixar os cantos arredondados. Então, a síntese do comando está aqui, ó, border radius, por exemplo, aqui, ó, 2 pontos, e aí o que você faz? Coloca um valor, que é o valor do tamanho da curvinha que vai estar. Quanto maior, maior vai ficar essa curvinha, tá? E aí os outros comandos tem aqui é o comando de cor de fundo mesmo do elemento, tá? Aqui esse color, quando eu falei para vocês que color é a cor da letra, tá? Background color é a cor de fundo do background. Então temos aqui o exemplo, 20 pixels, ficou bonitinho assim, tá? E temos esse, border radius, cadê você? Aí temos esse outro exemplo aqui, ó, que para você ter uma ideia, você criou uma bola com o próprio border radius. Você não precisou usar uma imagem, simplesmente aplicou aqui o border radius. Vejam só como que isso acontece. Você tem lá um elemento, né, que tem lá, ó, de largura e de altura e tem 200 pixels, correto? Aí você faz um border radius de 100 pixels, que é a metade, logicamente que eles vão se encontrar e formar essa bola aqui, correto? Então, border radius faz essas bordinhas aqui nos elementos, super bacana. Vamos ver um exemplo aqui, vamos deixar o exemplo aqui no jeito para vocês, tá? Para ficar show de bola. Pagando aqui para diminuir esses códigos. Vou colocar aqui, style. Show de bola, vamos criar esses exemplos aqui, ó. Vou dar o um exemplo na div, né? Eu falei para a gente, tratou, colocar essa div de rádios. Vamos lá então, ó. Border. Só para vocês terem uma ideia, ó. O comando que eu falei para vocês, ó, o WebKit, por exemplo, ó, tá vendo? A gente coloca na frente do comando e aí vem border radius. Esse aqui já é como um padrão geral. Caso tenha algum problema, você coloca o WebKit, tá? Se tiver um outro que você for testar, aí você coloca ele, igual por exemplo o do Opera, ficaria assim, tá? Então, só para vocês entenderem. Eu vou até deixar isso aí, caso vocês queiram testar, estejam aí, tá? Então, por exemplo, ó, 20 pixels, tá? 20 pixels. É o mesmo comando, você só vai repetir com esse detalhe aqui, que é justamente para poder atender todos os navegadores. Vamos vir aqui agora e vamos abrir a nossa div, ó. Criar a div, tá? E aí a gente tem que chamar a classe da div. E o nome daquela classe, radius, tá? Se você não colocar, não vai aparecer nada. Então, ó, border radius. A gente, vamos lá para a gente testar nosso códigozinho. Atualizando. Cadê você, border radius? Não coloquei os backgrounds, né? Por isso. Vamos colocar o background aqui. Se eu coloquei o border radius, aí não vai. Background color, como tá lá. Vou colocar o light green, que é a cor, tá? Então, a cor de fundo do elemento, tá? E também temos o color, que é a cor da letra, né? Então, vou colocar white, branco. Vamos voltar lá, vamos atualizar. Eu tenho que colocar o widget e o weight também, senão ele vai ficar
Tá vendo que ele ocupa todo o espaço, mas o border radius já está funcionando aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar lá, deixa eu colocar a mesma configuração que tem lá. Aqui está sem configuração, só está com border radius. Vamos colocar aqui então. Então vocês viram que ficou todo esticado, né? Para ficar bonitinho daquele jeito lá, a gente tem que colocar o width. Certo? Vou colocar aqui 200 px. Vou colocar o weight também. Só que o weight eu vou colocar também. Eu vou colocar a 200 também, vamos deixar quadrado. px. Salvar. Aqui não, vamos lá. Olha aí. Tá vendo? Então ficou aí, ó. O textinho tá lá. Nesse caso teria que centralizar ele, né? Dar um teste align. Melhor. Ó. Teste align center. 100%, beleza. Então tá aí, ó, pessoal. Tá vendo as bordinhas aí, bem bacaninhas, tá? Se a gente fizer um outro com, por exemplo, coloquei aqui 200, né? Se eu vir aqui, ó, e colocar 100, vocês vão ver redondinho do jeito que tá a imagem lá, tá? Enxergando beleza esse resultado aí? Sim, tá ok, tá beleza. Então, tá aí o exemplo do border radius, tá, pessoal? Vamos lá, seguindo. Border radius bem bacana mesmo, border radius, gosto bastante desse comando aqui, usa-se muito border radius, tá? Nós vamos ver que o border radius, por exemplo, você pode colocar, fazer um border radius num elemento como esse que eu mostrei para vocês aqui, você pode fazer um border radius numa imagem, você pode fazer um border radius num botão, para o botãozinho ficar com as bordinhas redondinhas. Então, o border radius utiliza bastante, tá, pessoal? Vamos aqui então, outro exemplo bem bacana é o Box Shadow. Box Shadow vocês estão vendo aqui, né? São sombrinhas que você faz em um elemento, tá? Sombrinhas aqui. E qual é o comando que a gente utiliza? É o próprio Box Shadow. E ele tem algumas características, tá, pessoal? O que o Box Shadow tem? Ele tem o seu deslocamento horizontal, o seu deslocamento vertical, e a sua cor, tá? E nós vamos ver que ele tem mais dois elementos que a gente pode utilizar. Vejam só aqui, ó. Vou descer aqui. Ele tem mais dois elementos aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Tem mais dois elementos que a gente pode acoplar. Se você só colocar aqueles três, ok, ele vai funcionar daquela forma. Tá aqui, dessa forma seca, que é uma sombra seca, né? Não tem aquela dissipação. Então, os outros dois elementos aqui, que é ele tem a dissipação da sombra e a distância dessa sombra, tá? Então, dissipação e distância da sombra. Então, a gente vai ter aqui deslocamento horizontal, deslocamento vertical, dissipação da sombra e extensão da sombra, além da cor, certo? Então, tá aí os dois exemplozinhos de Box Shadow, tá? Vamos aplicar esse Box Shadow aí pra gente ver. Vamos lá. Voltar aqui, vamos aproveitar esse mesmo código aqui, tá? Olha aí, tá vendo? Quando eu mandar o tab, ele geralmente já vem com esse WebKit aqui, que é aquele exemplo. Eu vou tirar esse WebKit, eu vou deixar porque talvez vocês façam um exemplo e não vai dar certo, né? Então vamos deixar. Olha aqui, ó, 10 pixels, né? Deslocamento horizontal, vou pôr 10 pixels de deslocamento vertical, tá? Vou colocar também 10 pixels de dissipação da sombra, 10 pixels de tamanho dessa sombra, e vou colocar uma cor aqui, deixa eu ver qual cor a gente pode colocar. Vou colocar Gray, que é uma cor aí mais tranquila, tá? Você repete esse outro aqui embaixo. Tá? Vamos salvar, vamos ver como é que vai ficar? Olha aí a sombrinha, que bacana, tá? Deixa eu mudar esse verde aqui, esse verde tá muito apagadinho. É um verde mais chocante. Aí, ó, beleza. Então tá aí, ó, olha a sombra, que bacana, certo? Então tá aí esses dois elementos. Outra coisa,
Você pode usar números negativos aqui, nesse caso aqui, ó. Você pode utilizar número negativo para ele indicar o deslocamento, tá? Aí, em vez dele ir para a direita, o deslocamento horizontal, aí ele vai para a esquerda. Como a gente vinha falando de alguns outros elementos. Se você colocar negativo aqui no horizontal, no vertical, então, em vez de ele ir para baixo, ele vai para cima, tá? Então, você pode utilizar esses dois valores aí também negativos, tá? Vamos aqui ver outro exemplo aqui do Box Shadow, vocês vão ver. A gente tem como colocar a sombra interna utilizando o Box Shadow. Vocês viram que a sombra é externa, essa que a gente colocou, né? E a gente tem como a gente colocar a sombra interna, tá vendo? Como que fica aqui no elemento? A sombra interna. Então, o que que muda? Basta nós colocarmos a palavrinha antes da numeração, esse código, esse atributo aqui chamado inset, tá? A gente colocando esse atributo inset, ele simplesmente pega a sombra que vai estar fora e passa para dentro do elemento, tá? Aqui vocês estão vendo que ele está aplicando na esquerda e em cima, certo? Left e top, ok? Ele vai aparecer assim mesmo. Para que ele pegue todo o elemento, tem que aplicar da seguinte forma. Você tem que fazer duas vezes, tá? Duas vezes, e aí um com valor negativo, tá? Olha aqui, o exemplo é ele pegar a caixa completa, tá? Olha, ele tem o valor positivo, certo? E aí você faz uma com o deslocamento do left e no right negativo, que aí ele completa na direita e embaixo os dois valores, correto? Então vamos criar aqui rapidinho, eu vou criar outra div aqui. Ver qual o nome que eu coloco para essa aqui, vou colocar box, div box aqui. Vou copiar aqui alguns códigos aqui só para colocar o background mesmo. Background color, que é a cor de fundo. Essa aqui eu vou colocar. Qual que eu vou colocar aqui? Vou colocar light blue. Beleza? E eu coloco também aqui, eu vou colocar o tamanho. Os tamanhos que eu vou colocar aqui, eu vou colocar, deixar retângulo para ficar melhor para a gente ver, tá? No width eu vou colocar 400. Beleza? E aí vamos colocar então o box shadow. O box shadow agora. Com esse box shadow, vamos colocar também o mesmo comando que está aqui em cima, já que a gente já está aqui. Só que aí a gente vai colocar um inset, certo? E aí a gente, o que você tem que fazer aqui? Você coloca vírgula, tá? Você viu que nesses valores aqui, do valor de uma sombra, você não coloca vírgula. Quando você vai fazer o mesmo comando no mesmo elemento, aí sim você coloca vírgula, que vai ativar uma nova sequência de códigos aí, tá? Não se assustem pelo tamanho que vai ficar. Eu vou dar até um enter para ficar mais fácil, mas vocês sabem que tem uma vírgula aqui, certo? E aqui é ponto e vírgula. E aqui a gente tem que colocar negativo, tá? Vamos lá, salvando. Vamos aqui, vamos ver o resultado. Ah, mas também eu não chamei no HTML. Deixa eu chamar no HTML. Colocar o divbox. Agora não é o div radius, é o divbox. Aqui é o box shadow. Vou mudar o nome aqui. Nem vai precisar do nome, porque eu nem coloquei, nem configurei nome lá, mas deixei. Atualizando. Olha aí a caixinha. Nem soltou linha, né? Vou colocar aqui os dois BRs aqui, salvando. Vamos lá. Aí. Tá aí, pessoal, tá vendo? A sombrinha interna dentro do elemento. Ok? Então, beleza. Esse foi o box shadow, né? Aqui, esse aqui de cima é o border radius. Esse é o box shadow, beleza? Vamos aqui, vamos voltar lá para o nosso comandinhos, vamos seguindo. Vou colocar aqui de um jeito que clica aqui e passa. Agora temos também o test shadow. Vocês viram que a gente está trabalhando com sombra, né? Então, o box shadow e agora o test shadow, que será então também a sombra, só que agora é a sombra de texto. Tá? Sombra de texto. Então, só para vocês verem aqui ó, o exemplo, ó,
4 valores da mesma forma: deslocamento vertical, deslocamento horizontal, o blur, que é o borrado da sombra, tá? Como que vai ser essa sombra, a dissipação dela, e a cor. Então, esses 4 elementos aí, nós definimos o test shadow, tá? Vamos colocar aqui um exemplozinho de test shadow. O test shadow aqui a gente pode colocar, vou abrir em um parágrafo. Nesse parágrafo eu vou colocar o nome de... o próprio nome, test shadow. É meio grande, mas não tem problema, tá? Então, aqui a gente coloca, ó, teste shadow, certo? E aí a gente coloca a dissipação de cores, ó. Vou pôr 5 pixels, 5 pixels também de deslocamento vertical. Vou colocar aqui a dissipação da sombra, vou colocar 2 pixels, e vou deixar gray, certo? Vou colocar aqui uma cor, color, deixa eu ver uma cor bacana aqui pra gente colocar, vou colocar green, pra gente seguir o mesmo modelo, e vou colocar o font size, que é o tamanho, tá? O tamanho da fonte, vou colocar 15 px. Se tiver pequeno a gente volta aqui, só pra gente poder ver o exemplo, tá? E aí, vamos criar esse parágrafo aqui. Esse parágrafo tem que chamar uma classe, eu coloquei um nome lá para a classe, por isso que eu tenho que colocar. O nome da classe é test shadow. E vamos colocar aqui, ó, exemplo de test shadow. É o texto que vai aparecer lá. Vamos, feito isso, atualizando, olha lá, ficou pequeno, né? Que eu falei, vamos aumentar aqui a fonte para a gente ver melhor. Vou pôr 30. Olha, o test shadow, tá, pessoal? Aqui, conseguindo enxergar deslocamento, tem uma sombrinha bem bacaninha aí. Então, tá feito aí. Trabalhando com sombra, com elementos e com textos, certo? Beleza? Então, vamos seguindo aqui nossos exemplos. Agora, um bem bacaninha aqui, que é o linear gradiente, tá? O linear gradiente, ó, vejam só os exemplos de linear gradiente que a gente pode estar trabalhando aqui, ó. Vejam só. Linear gradiente, ó, ao invés de, por exemplo, você ter que fazer uma imagem, que é igual eu falei para vocês, a gente não tinha essa opção quando eu comecei a trabalhar com a internet, não com desenvolvimento de sites, não tinha essas opções, a gente tinha que fazer tudo num programa de imagens, pegar essas imagens e carregar. Para vocês terem uma ideia, a página ficava super pesada, era muita imagem ali, né? E hoje não, já o CSS já faz isso, você não precisa ficar criando imagens, né? Principalmente se você quer um fundo degradê, você consegue fazer com o próprio linear gradiente, né? Se você quer um fundo com várias cores, você também consegue fazer com linear gradiente. Está aqui o exemplo, ó, coloridinho, várias cores, né? Outros modelos aqui a gente consegue definir quantos por cento você quer no elemento de cores, né? Igual aqui o exemplo, ó. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, você definiu, está definido aqui que o azul vai ocupar 20% do elemento, o amarelo 30% e o verde vai ocupar 85%, certo? Então tem aí essas diferenças aí, tá? Esses valores aí para trabalhar. Um outro exemplo aqui de várias cores, aí ficam todos iguais, bem distribuídos, ó. Você coloca quantas cores quiser e ele vai distribuindo, tá? É o linear gradiente de várias cores, né? Multicolor. E quando você quer apenas com 2 cores, que é o linear gradiente mesmo, tá vendo? Só coloca 2 cores e ele vai funcionar tranquilamente, certo? Basta nós utilizarmos ele no background, igual tá aqui, ó, background linear gradiente, tá? Vocês estão vendo aqui que tá, por exemplo, o MOS, né, aqui na frente. Esse MOS aqui é aquela questão que eu falei para vocês do vendor prefixo, né, dos navegadores, quando às vezes eles não conseguem identificar o CSS3, você tem que definir esses valores aí para dar certo, tá? Se você for testar no de vocês, não funcionar, vocês têm que colocar esses prefixos aí que eu mostrei no início da aula para todos vocês, tá? Vamos aqui então. Vamos aproveitar um que já está pronto aqui. Vamos colocar, vou utilizar na própria bolinha aqui em cima, tá?
aquela bola aqui de cima, vamos colocar aí, ó, agora é o background, aqui aí tem o background color, né, eu vou até tirar esse background color, vou comentar ele, tá, nós não vamos utilizar esse background color, vamos utilizar só o background, e agora a gente vai colocar o linear para cima o gradiente, certo? E aí nós vamos colocar então as cores que a gente quer, por exemplo, deixa eu ver a cor que estava lá, que eu achei bacana, aquela cor daquele exemplo. É o Deep Sky Blue e Black. Deep Sky Blue e o Black. Vamos ver esse exemplo aqui primeiro, tá? Deixa eu aumentar a bolinha aqui, vou por 400, para a gente poder ver melhor. E vamos lá. Atualizando, olha aí que bacana, tá vendo? O gradiente tanto ficou show de bola. Tá vendo, pessoal? Fica um gradiente bem bacana, feito com CSS3. Tá? Então a gente consegue fazer muita coisa bacana aí utilizando linear gradiente. Tá? Só para a gente ver um outro exemplo aqui, ó, vou colocar mais outras cores aí. Vamos fazer uma salada aqui agora. Só para a gente poder ver. Vou colocar yellow, vamos colocar pink. Vamos ver o resultado, o que vai acontecer lá agora. Tá vendo? Assim, a gente adicionando cores, olha aí. Tá vendo? Então, show de bola. Tá? A gente consegue fazer aí bem bacana umas imagens, umas imagens de fundo aí, uns background bem bacana aí. Certo? Pode até fazer um fundo de página sem precisar pôr imagens, tá? Se você às vezes quer um efeito aí bem bacana. Beleza. Eu lembro até hoje, quando eu queria um gradiente no fundo de uma página, eu tinha que criar um filete bem fininho, então criar bem fininho, bem pequenininho, e colocava como plano de fundo. Como ela duplica, aí dava esse efeito, mas aí era imagem, né? O navegador identificava que ele teria que replicar aquelas imagens, era que demorava, certo? Agora com isso aqui não, abriu a página, abriu já esses efeitos, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vou ter que mexer aqui, vamos lá. Um outro tipo de linear gradiente, tá, pessoal? Olha esse exemplo aqui para vocês verem. Esse exemplo aqui, vocês viram que a gente não mexeu em nada. Simplesmente ele colocou de baixo para cima, fazendo o efeito, correto? Aquele é o padrão. Então, se a gente quiser mudar a direção do nosso degradê, das nossas imagens não, né? Das cores que a gente está propondo aqui, igual esses exemplos aqui, ó, da esquerda para a direita, do fundo para cima, tá? O que acontece? Nós teremos que, na realidade eu falei errado, né? O exemplo padrão é de cima para baixo, tá? Então nós temos que fazer o quê, ó? Veja os comandos que nós temos que utilizar. Basta nós colocarmos a posição antes das cores, tá? Como que a gente define isso aí? Basta colocar, ó, por exemplo, aqui, ó, left, né? Então significa que vai começar da esquerda. Aqui no outro exemplo de baixo, eu coloquei bottom, né, que é a parte de baixo, então significa que as cores vão começar de baixo, olha aqui, ó, o left, aí começa blue, green, white. Então aí, ó, blue, green, white, aqui finalizando. E aqui embaixo, ó, bottom, aí no bottom já vem, ó, azul, verde, branco. Então basta colocarmos a posição que a gente deseja, tá? Posição em inglês, ó, é left, top, right, bottom. Beleza? Vamos ver o exemplo aqui, então, só conferir na imagem para vocês verem aí, ó, como está, certo? Vamos lá, então, nesse mesmo, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, left. Vou colocar primeiro a posição antes das cores. Ele já identifica. Vamos ver aqui o resultado. Cadê você, amigo? Você não apareceu. Left. O que foi que aconteceu que você subiu com as minhas corzinhas? Vamos conferir aqui, ó. Será que eu escrevi algo errado? Background, tá beleza, tá tudo ali. O que foi que aconteceu? É que eu preciso colocar aqui Moz. Moz não, WebKit. Vamos colocar para ver se o problema era esse. Então, vamos tirar uma cor aqui só para caber aqui na linha. E vamos atualizar e vamos ver o que você... Aí, ó.
Beleza, acho que era o WebKit que estava faltando mesmo. Então vocês viram aí, ó. Então ele foi, ó, formou aqui o efeito que a gente queria, certo? Da esquerda para a direita, ó. Azul, preto, aquele Deep Sky Blue, né? O preto e o amarelo que estava lá por último, certo? Beleza? Vamos aqui. Então, para a gente fazer esse efeito, basta você colocar a posição na frente das cores aí. Tranquilo? Vamos aqui então, vamos seguir. O outro efeito também, você pode não só colocar a posição com os valores padrões que eu falei para vocês no slide anterior, como também você pode colocar inclinação, tá? E essa inclinação, pessoal, o que acontece com a inclinação? Você simplesmente coloca, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? A posição, você coloca o valor e DEG, D-E-G, que é quase degradê, degraus, né, que é a posição mesmo, o valor que é utilizado para a gente fazer esse degradê. Tá? Então, DEG, tudo emendado, você coloca um valor e ele vai inclinar esse valor, tá? De acordo com o valor que você colocar. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar, ó, 100 DEG, vamos ver como é que vai ficar o resultado lá, salvei, atualizando, olha aí, tá vendo? Ele já mudou de posição, ele está meio inclinado. Se eu mexer mais aqui, por exemplo, 150, para vocês verem melhor, olha aí, ó, tá vendo? É inclinado, então eu consigo determinar uma posição ali que eu desejo dessa inclinação. Muito bacana o linear gradiente, tá, pessoal? O que vocês acharam aí do comando linear gradiente, hein? Vamos lá, então. Vamos seguir. E para finalizar a parte do linear gradiente, nós temos aqui, ó, outra forma, né, de realizar o linear gradiente, que é o quê? É ele repetir, né, fazer um repeat ali. Né? O que vai acontecer? Antes do linear gradiente, você coloca repeating, repetindo, né? Repetindo, ele vai repetir esses valores que vocês colocaram aqui, certo? E aí o que você vai fazer? Coloca uma cor, coloca outra e coloca o tamanho que vai ficar essa repetição. Por quê? Porque se você não colocar esse tamanho aqui, ele simplesmente vai ocupar tudo. Então você tem que colocar um tamanho para ele repetir várias vezes aquele tamanhozinho. Então você vê, esse tamanho aqui, ele é, por exemplo, é 100 pixels, né, de altura. Então, 20 pixels ele repetiu 5 vezes aqui, certo? Vamos lá, então é só a gente colocar repeating. Vamos lá, e também colocar o tamanho, ok? Vamos aqui, eu vou colocar esse comando agora na outra div, tá? Outra div aqui embaixo. Tem que ter várias opções aí para a gente estar observando. Repeating. Repeating, escrevi certo? Ah, repeating. Faltou o A aqui. Isso, agora ficou correto. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar duas cores. Vou tirar o black. E aqui eu não coloco vírgula, simplesmente coloco. Olha aí. Certo? Coloquei 20 pixels. Deixa eu ver o tamanho que está aqui. Tá 200. Vou colocar então, em vez de 200. Ele vai repetir 10 vezes, mas vai ficar pequeno. Vou colocar 50, então, 50 pixels. Tá? Salvei. Vamos lá, atualizei, olha lá. Repetiu várias vezes, tá? 4 vezes, né? Coloquei 50 para 200, 4 vezes aqui tá repetido. Beleza? Ficou bacana? Entenderam essa parte aí do linear gradiente, as opções que a gente tem. Super bacana a gente trabalhar com linear gradiente, tá, pessoal? Vamos seguindo, então. O bacana é vocês saberem realmente aplicar o linear gradiente. Sabendo aplicar os comandos aqui, bacana, você consegue deslanchar. Você viu que a gente aprendeu vários comandos. E toda hora a gente chama um comando ali, outro ali, depende da configuração que a gente for trabalhando, beleza? Vamos aqui então, ó. O Opacity. O Opacity também, show. Cansei de fazer imagem, eu queria só deixar ela transparente, eu tinha que colocar o Opacity. Às vezes eu queria criar um efeito com a imagem, eu tinha que criar duas imagens, ela normal e ela opaca. Duas imagens para fazer um carregamento.
sendo que aqui com o Opacity eu não preciso mais disso. Eu simplesmente, com o comando, uma imagem só, eu consigo solucionar isso aí, certo? Então, olha aí, o Opacity. O valor de Opacity é de 0 a 1. Então, 0, 0.2, 0.3, 0.5, até 1, para definir a opacidade, certo? Então, o valor 1 é a imagem normal, sem opacidade nenhuma. Você vai diminuindo até 0, ele vai clareando a imagem, criando uma forma opaca nessa imagem, tá? Então, eu vou pegar uma imagenzinha aqui, eu acho que a gente já tem, né? Deve ter na nossa lista de imagens lá, deixa eu ver aí, eu tenho essa CSS3, CSS. Vou utilizar essa mesmo, tá? CSS.jpg. Vou colocar essa imagem aqui, tá? Vou colocar dentro de um parágrafo mesmo, img, né? Source, e a pasta lá img barra css.jpg. Essa é a imagem que está lá, certo? Vamos aqui então. Então aqui eu vou criar nosso p.mg, né? Não é ponto .mg não, é espaço img. Eu não estou criando a classe img dentro de p. Eu estou usando o img que está dentro de p. Não é uma classe. Se eu coloco um ponto aqui, só para vocês verem, só iria funcionar se eu viesse aqui, digitasse class e colocasse img. Como não é uma classe, é um elemento, simplesmente que está dentro de P, eu faço isso aqui, certo? Vamos colocar aqui então, ó, Opacity. Opacity eu vou colocar então 0.5, certo? Vamos aqui então. Salvando, vamos ver como é que vai ficar a nossa imagenzinha lá, que a gente acabou de colocar, atualizando. Cadê você, imagenzinha? Apareceu não? O endereço está errado? Ver o que foi de errado aqui. JPG, css.jpg está correta. Que foi que você não apareceu? Uma imagem que não apareceu aqui. Salvei aqui. Vamos voltar lá de novo. Ah, agora sim, não tinha salvo lá. Aí, tá vendo? A imagem ficou opaca. Quer ter a certeza que ela ficou opaca? Basta eu colocar aqui, por exemplo, 1. Salvando. Olha aí, tá vendo? Essa é a normal. Quero pôr opacidade nela. Por exemplo, eu vou pôr ela bem clarinha. 0.8. Ó, vou atualizar. Olha lá. Bem clarinha não, né? Já tá perto de 1. 0.2. Isso sim. Olha lá. Bem clarinha. Beleza? Então, show de bola. A gente pode fazer esses efeitos aí quanto quiser, utilizando o Opacity. Beleza? Tranquilo? Pessoal, agora um outro efeitinho bem bacana, tá? Então fizemos o Opacity aqui agora, que é show de bola. Gosto bastante de usar ele também. Usa-se bastante, tá? E agora, para a gente finalizar essa parte teórica aí, dos elementos que a gente vem trabalhando, o Transition, tá? Eu selecionei então os principais elementos para mostrar para vocês, e a gente vai estar finalizando alguns elementos aqui com o Transition, que eu acho também bem interessante vocês aprenderem o Transition, porque o próprio nome diz é uma transição, e vocês vão ver o tanto que é interessante nós utilizarmos o Transition, quanto que a gente pode fazer coisas aí bem bacanas, tá? Vejam só, o Transition, ele possui 3 elementos, 3 configurações bem importantes aí, que é para a gente poder trabalhar para configurar ele, tá? Que é o Transition Property, né? Que é a propriedade a ser transformada. O que é a propriedade? Por exemplo, você tem um elemento, aqui, ó, por exemplo, ó, o width. O width é a propriedade, que é a largura. O height é também outra propriedade, que é a altura, o background, a cor. Essas sim são propriedades. Então, ele trabalha com essas propriedades, tá? A duração, transition duration, que é a duração da transição. Então, ele vai definir quanto tempo que ele gasta para executar aquela transição. E o transition delay, que especifica o tempo para iniciar a transição. Então, você tem um elemento e fala assim, ó, ele só vai funcionar em 2 segundos, só vai funcionar em 5 segundos. Não é 5 segundos de duração, igual o transition duration. É o início dele, ele só vai iniciar daqui 5 segundos que ele vai iniciar. Você abriu a página, passou o mouse em cima, ele não começa logo, mas daqui 2 segundos ele começa, certo? Então esse é o delay, é o tempo de espera que ele tem para isso aí, certo? E como que a gente faz para aplicar um transition? Vamos mostrar aqui a teoria e depois nós vamos pôr o exemplo aqui para vocês. Ó, vejam só, nós temos uma div, aqui está criado uma div, né? Essa div está configurada aí, ó, largura 50, width 50, né?
Então, vamos ter um elemento ali de 50 por 50, essa cor de fundo aqui, e a transição a gente já define nela. Ele terá um transition com, ó, o elemento é o width, que é a largura, e a duração vai ser de 3 segundos. Aqui não colocou o delay não, tá? Só deixou esses dois, nesse exemplo aqui. Então, a largura que vai mexer, eu não coloco o valor aqui, só falo o que vai acontecer na transição, que vai ser a largura, e o tempo que vai durar essa transição. Beleza. Vocês lembram da gente falar da subclasse, que é o over? Subclasse é o seguinte, você tem uma classe, por exemplo, a div, se você colocar 2 pontos, tem como a gente colocar uma subclasse, e uma das subclasses muito utilizadas é o over, que é quando você passa o mouse em cima desse elemento, né? Ok, então, a div, quando você passar o mouse em cima da div, o que vai acontecer? Você já definiu a transição. O que vai acontecer na transição aqui, né? Será esse elemento widget. Então, quando você passar o mouse em cima, o que vai acontecer? Aqui está 50. E o widget aqui vai passar para 250. Então, vai haver essa transição. O elemento vai modificar de 50 de largura para 250. Certo? Vamos criar esse efeito aí agora. Vamos agora? Então, vamos lá. Vamos utilizar os próprios elementos que a gente tem aqui para ficar bem bacana. Então, olha aqui. Vamos colocar aqui o transition. Transition. Transition, beleza. Ó, transition. E aí a gente pode colocar até... Aqui, ó. Vou colocar separado para ficar melhor. Aqui vamos trabalhar então esse transition, o widget mesmo. Trabalhar o widget. Certo? Qual que era o outro que a gente tinha visto lá? Vocês viram que naquele exemplo a gente coloca o transition, coloca os elementos na frente, né? Mas aqui eu vou criar separado, que a gente pode criar separado também, tá? Fica melhor de vocês estudarem, tá? Mas vocês sabem que daquela forma que está mostrado lá, funciona da mesma forma. Ó, transition... Deixa eu olhar aqui, ó. Já deu todas as opções possíveis, ó. O WebKit, o Moz, internet e tal, certo? E aqui no meu negócio aqui. Enfim, eu vou colocar todos, tá? A princípio, não, vai ficar muito grande aqui, eu vou tirar. Porque senão confunde vocês também a estudar, se eu deixar tudo aqui. Só um elemento aqui, depois a gente deixa alguns exemplos desses aí para vocês. Então eu vou querer aqui que ele dure 3 segundos, né? Então a gente coloca um Szinho de segundo também, tá? Então 3 segundos, ok? Aqui não era 2 pontos, não é assim. Ó, transition duration. E a gente tem também o transition, viu lá o delay. O transition delay, pessoal, eu vou colocar 1 segundo apenas, tá? Ok? Então, esse elemento aqui está programado para quando acontecer o efeito, ele ia acontecer isso aí, ele aumentar a largura, durará 3 segundos e demorar 1 segundo para iniciar. Beleza. O que eu preciso fazer agora? E não vai acontecer nada se eu fizer isso aí. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir um start para ele. Né? Nesse caso, será o quê? Eu vou pegar o mesmo nome aqui da classe, certo? E vou, quando eu passar o mouse em cima, over. Né? Quando eu passar o mouse em cima, o que vai acontecer? Qual elemento que eu quero que mude? É o edit, né? Então, o edit, o que eu vou fazer aqui? No caso aí está 400 pixels, né? Vou colocar 800, certo? Vamos ver como é que vai ficar? Então, eu preciso criar duas coisas. Tem que definir no elemento, quando eu criar, eu coloco o que vai acontecer, e depois eu crio o start, que nesse caso é quando eu passar o mouse. Vamos salvar. Vamos atualizar. Salvei lá. Não deu nada aqui, deixa eu ver aqui. Deu de errado, deixa eu salvar. Eu acho que é aqueles WebKits aqui que vou ter que colocar todos. Caramba. Vamos colocar um WebKit para cada uma aqui.
O problema do CS3 é esse. Cada elemento você tem que estar colocando. Vou colocar aqui para todos o WebKit, tá? Vamos lá. Salvei. Mesmo assim não funcionou. Vamos ver aqui o exemplo que deu de errado lá, o div over. Eu creio que... Deixa eu voltar lá no código, vamos ver o que tem de errado. Divbox, eu coloquei o nome certinho, o mouse over tá igualzinho. Saber por que você resolveu não funcionar agora. É porque você não é o WebKit. Deve ser o Moz. O Moz não é o WebKit, que é o... Esse aqui que eu estou utilizando mesmo. O mouse não funcionou. O mouse nem está funcionando aqui, o cursor em cima. Vamos ver aqui qual que é o tilt que você está dando aqui. Vamos lá que eu vou encontrar isso aqui agora. Vamos ver o que aconteceu no transition. Deixa eu pegar logo o exemplo pronto que já tem aqui. E ver o que está acontecendo. Você tá doido, o Transition é o mais top que eu acho. Os efeitinhos muito shows que acontece. O exemplo é aquele mesmo. O próprio div mesmo. Eu vou colocar numa div pura. Pra gente não perder time. Vou colocar na div pura aqui. Vou tirar aqui esse div box. Vou deixar só o div mesmo. Voltando, tabulando aqui para ficar melhor. Quem estiver programando aí junto, pode já ir colocando aqui para a gente ver o efeitinho. Esse efeitinho aqui não pode falhar, amigo. Esse aqui é o efeito. Deixa eu criar uma nova div aqui, uma div já sozinha, né? Que já tem o tamanho dela, tudinho. Vamos aqui salvando, vamos lá. Cara, tá bem aqui, ó. Aí agora resolveu funcionar, depois que eu... Tá vendo? Só pra você ver, ó, o efeito aqui, ó. Aqui ele tá funcionando ao contrário. Esse aqui tá... Olha aí, pessoal, tá vendo, ó? Gostaram do efeito? O efeitozinho bacaninha que ele faz? Olha lá. Olha que bacana o transition, ó. Então a gente pode fazer isso aí com a imagem. Olha aqui que bacana. Às vezes quando você passar o mouse sobre a imagem aumenta. Saiu, a imagem volta ao normal. Tá vendo? Da mesma forma. Agora eu não entendi por que ele está diminuindo. Eu não mandei diminuir. É que ele está... Realmente, deve ser por causa das classes aqui mesmo. Tá? Então beleza, pessoal. Então esse foi o efeito do transition, tá? Preste bem atenção nesses efeitinhos aqui de WebKit, tá? Que dependendo do navegador que você está utilizando, você tem que realmente colocar eles, tá? Para eles funcionarem, tá? Beleza? Então, vimos o exemplo do transition aí, super bacana da gente trabalhar com transition. Vocês veem que quando eu passo o mouse, ele espera um pouquinho. Não espera não, porque eu não coloquei o delay, né? Mas se eu colocar um delay, por exemplo aqui, ó, eu vou colocar um delay aqui de... Vou colocar até mais, vou colocar 2 segundos aqui, certo? Vou salvar. Vamos atualizar. Olha lá, ele não iniciou. Só iniciou depois de 2 segundos, tá vendo? Então é aquele delay que eu falei para vocês, tá? Aí agora parou de funcionar, agora tá certo. Olha lá. Só depois de 2 segundos que ele foi para funcionar, certo? Se você não colocar, ele já funciona normalmente. Vou resolver esse aqui mexer. Algum tilt que deu aí. Beleza? Muito bacana o transition. Então vamos seguindo aqui novamente, tá? Então, terminamos essa parte aqui de transition. Quero trazer uns exemplos para a gente estar trabalhando, bem bacaninhas, que é o que? Nós podemos desenvolver
os botõezinhos de acordo com o que a gente viu na aula de hoje, tá? O que a gente viu na aula de hoje? Vejam só, vimos os border radius. Então, se a gente for criar uns botões, o que nós vamos precisar então? Nós vamos precisar aplicar uns border radius aí para ficar bem bacana os nossos botãozinhos, né? Então vejam só, eu já vou colocar aqui direto, vou criar até exemplo de botão aqui. Não vou usar esse código, vou pegar um código mais limpo para a gente estar trabalhando. Tá? Vamos aqui, ó. New file, Power 5, vou colocar buttons. Beleza, vamos aqui iniciar. E começar a criar alguns elementos de forma mais prática, tá? Nem vai precisar tanto tá digitando que eu já vou pegando aqui para a gente já ir mostrando, tá? Olha aqui. Então, vou criar 5 botões aqui, tá? 5 botões. Então, criamos os buttons aqui, certo? Aí já tem aqui as classes já colocadas, porque eu já vou copiar aqui para vocês verem, tá? Beleza, então, com essas classes aí, deixa eu criar aqui logo, pegar logo o style aqui, copiar e a gente já vai trabalhando junto aqui. Então, aqui embaixo no HTML, eu criei os botões, certo? Então, e aqui no CSS, olha aqui o que eu criei aqui agora. Vou jogar aqui para a gente mostrar para vocês. Ó, os botões que eu acabei de colocar lá, nós vamos colocar essa cor aqui, que é uma cor verde, tá? Um border, eu vou tirar a borda do botão, a cor do texto será branca, o espaço, né, a margenzinha que vai ter lá entre o texto e a margem do botão será de 20, o textinho alinhado ao centro, estou tirando o sublinhado, não vai ter sublinhado, tá? A posição deles serão inline, numa linha só, tamanho 16 da fonte, a margem, né, entre a distância de cada um ali, a margem de cada um será de 4 pixels e 2, né, 4 em cima e 2 do lado, ok? E o cursor será o pointer, que é a mãozinha, tá? Beleza. Então, esse aqui é para o button, é a classe button, que é a classe geral. Então, todos os botões terão isso aí. E aí a gente tem as classes, temos aqui as classes separadas para cada um botão, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu falei que a gente vai ter 5 botões, né? Então, vai ter um detalhe para cada um botão, que é a mudança nos border radius. Olha aí, ó. Certo? Vamos ver aqui agora, ó, cada border radius tem, já está aqui, ó. Eu vou ter, então, duas classes. A classe padrão, que será característica para todos eles. Lembra, a gente pode utilizar duas classes. Então, aqui, ó, button. E agora, cada botão tem a sua classe própria, ó. Botão 1 e tal. Vamos lá ver como que fica esse exemplozinho aqui para vocês verem. Olha aí os botões. Tá vendo? Aí, ó. A mãozinha que eu falei do pointer, o border radius, ó, os botõezinhos com os detalhezinhos, certo? Ah, professor, dá para entender melhor? Não, por exemplo, aqui, ó, faz de conta que é um menu, tem lá home, serviço, colocando os nomes aqui, empresa. Aqui, não tem problema não. Geralmente o contato é o último, mas... Isso. Então, isso aqui são os botões, ó, pessoal, os botões de um menu, tá? Vamos aqui, vamos atualizar, olha aí, tá vendo? Aí você tem ele sem configuração nenhuma de border radius, border radius pequenininho, border radius maior, maior ainda, e tem até a de porcentagem que você pode utilizar, então você pode utilizar de pixels e porcentagem também, certo? Então vira aí como que a gente cria um menuzinho, bem bacaninha. Quer ver um efeitinho bacana, só para vocês verem o que acontece, por exemplo, o botão para a gente trabalhar, eu vou pegar aqui, vou criar aqui que o botão 5, quando você passar o mouse em cima, certo? Ele vai ter o quê? Um opacity de 0,5.
ver se vai funcionar belezinha. Vai dar tudo certo. Atualizei. Olha lá. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Que show. Gostaram aí do efeito, pessoal? Olha aí, ó. Show de bola. Ó. Você já começa a criar uns botõezinhos bem shows aí para estar trabalhando. Beleza? Então, criando um menuzinho bem show aí para vocês. Tá? Vamos aqui então. Um outro detalhe para a gente ver. Preocupa com o horário hoje não, tá, pessoal? Vamos vendo uns exemplos aí nossos aí. Ah, eu queria passar um recado bem importante, tá, pessoal? É bom lembrar aqui agora. Esse é passar para vocês, eu vou reforçar também lá no WhatsApp. Semana que vem teremos uma avaliação, tá? Avaliação durante a nossa aula. Vocês vão entrar, não vão entrar no Meeting, tá? Não teremos a aula presencial, porque vocês vão entrar no Moodle, tá? E terá as atividades para vocês fazerem lá, tá? Vai ter atividade, vocês vão poder observar as aulas e fazer os exercícios que terão lá como atividade de vocês. Terminando e enviando, já será definida a nota lá, porque será de múltipla escolha, então o próprio sistema vai dar a nota para vocês, certo? Então, será uma atividade bem bacana que vocês vão estar fazendo, vão poder estar olhando, terá um tempinho bem bacana para vocês fazerem, então já vão se preparando para a próxima aula, vocês estarem praticando essa atividade que eu vou deixar para vocês, certo? Vamos lá então, vamos ver o outro exemplozinho bem show aqui. É o exemplo da imagenzinha que eu falei para vocês. Vamos colocar o exemplo da imagenzinha para a gente ver. Agora eu vou colocar aqui, vou criar um outro arquivo aqui, tá? Esses arquivos já estou nomeando, que eu vou deixar para vocês estarem observando, vendo depois, tá? Esses arquivos que eu vou colocar tudo lá no Moodle também. Deixa eu salvar aqui um novo. Então, aula 5. Tracinho, deixa eu ver qual é o nome que eu coloco para esse teste aqui. Vou colocar a imagem para vocês interagir. Vamos lá, vamos fazer o exemplozinho aqui bem bacana para vocês verem na prática mesmo o que acontece com os exemplos que a gente vai passando para vocês aí. Tá? Ó, vejam só, vamos criar uma imagem, eu vou utilizar até a própria imagem do CSS que a gente tem ali, certo? O que eu vou criar aqui agora então? Ó, aqui eu tenho uma imagem aqui, pronto, eu vou colocar outra, certo? O endereço aqui, o IMG que eu tenho, css.jpg, que a gente já vinha trabalhando. href, mas nem precisa não. Vou deixar sem mesmo, tá? Esse aqui é um link mesmo. Significa que essa imagem aqui é um link, né? Essa imagem que eu vou colocar aqui é um link, ok? Beleza. Vamos pegar o efeito dela aqui e vamos aplicar para vocês verem, tá? É o style, bem bacaninha. O que eu estou projetando com essa imagem aqui agora, tá? Estou colocando uma borda de 1 pixel, né? Sólida. Dá um risquinho ali. Um border radius. Para quê? Para ter uma bordinha bem bacaninha lá na imagem, tá? 4 pixels. Aí o padding, que é da borda do conteúdo até a imagem, da borda até o conteúdo, de 5 pixels. O tamanho de 150, tá? Olha aqui a transition. Então vai ter um transition aqui, ó, que vai modificar a largura, vai demorar 1 segundo, tá? Um opacity também que vai demorar 1 segundo para ser executado, tá? Olha aqui, no IMG, né, na imagem, quando eu passar o mouse, o que vai acontecer aqui também, ó? Esse RGB aqui também, pessoal, é para você tipo, colocar fazer uma modificação, né, no próprio opacity dele, tá? Esse aqui é um outro exemplo para vocês. Eu vou deixar aí, depois a gente muda, certo? E vejam só, quando eu passar o mouse, ele vai modificar o box shadow dele, tá? Ele vai também aumentar para 200, ele está aqui 150, vai aumentar para 200, e o opacity vai para 0.5. Ele está 1 aqui, vai 0.5. Tá 1 não, né? Ele está normal, vai para 0.5. Então ele vai dar uma
uma certa clareada aí, tá? Isso aqui é cor, tá, pessoal? Isso aqui é cor. Block Shadow é cor, é a cor da sombra, tá? Vou colocar até gray aqui, fica melhor de vocês entenderem. Vamos ver aqui então. Então, configurei a imagem, configurei o transition e configurei quando eu passar o mouse em cima, o que eu quero que aconteça, tá? Vamos ver o exemplo, para a gente ver. Voltar, atualizar, aula 5 imagem. Não pegou a imagem, né? O que aconteceu? Ah, tem aqui 2 JPG aqui. Salvando. Olha ali a imagem, tá? Vamos ver aqui, olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui acontece principalmente em álbum de fotos, né? Que você tá passando o mouse em cima, aí a imagem dá aquela mexida, olha aí, que bacana. Comando simples, comando que nós aprendemos hoje na aula, os efeitozinhos que a gente já consegue fazer. Cara, isso aqui antigamente você só fazia com flash, era o maior canseira. Vai que vocês nem vão ouvir falar mais de flash, né? Era uma canseira, flash, deixava a página super pesada. Olha que efeito bacana. Além de aumentar com transition, ele ainda clareia, ó. Faz opacity, tá vendo? Aquele efeitinho bem bacana nas imagens. Beleza? Gostaram aí desse efeito? Beleza, então esse é o efeitinho que a gente trabalha com imagens, por exemplo, para a gente poder estar trabalhando. E você pode mudar o transition, você pode fazer o que quiser com o transition também, certo? Ok. Vamos ver outro efeitinho aqui bem bacana. Esse aqui vai ser bem legal a gente trabalhar e vai dar até como se diz, vai dar um efeito assim, já começar a ter um efeito de página mesmo, a gente sair um pouco dessa teoria de conhecer os valores, os elementos, como que se aplica, e começar a formar mesmo como que a gente cria uma página, né? Veja aqui o exemplo, vamos criar um menuzinho bacaninha, menuzinho bem bacaninha, vamos lá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos criar um outro efeito aqui, deixa eu ver aqui, aula 5, assim, menu, ML, vamos aqui, ó. Tô deixando aqui, pessoal, tá? A aula tá gravada, então vocês observem, bacana, depois vocês treinem, tá? Vocês pegam a aula, passa, bem devagar, treina, copia os códigos vão estar lá também, então não se preocupem tanto, tá? Então vamos aqui, ó, vejam só, vamos criar um menu, tá? E nesse menu, o que vai acontecer? Como que a gente cria o menu? Tá, pessoal? Geralmente os menus, pessoal, nós utilizamos as listas não ordenadas que a gente aprendeu, ó. Tá? Lembra das listas não ordenadas? O L, né? Tinha o OL e assim por diante, né? Olha aqui, aqui eu vou deixar tudo só o joguinho da velha para ficar enxugar esse código. Vou colocar aqui home, notícias, contato e sobre. Aí, certo? Então aqui a gente cria o quê? A gente cria o lista ordenada que a gente já vinha trabalhando com, a gente já trabalhou com listas ordenadas, né? Vocês se lembram? A gente trabalhar com listas ordenadas. Okay? Então vamos aqui. Dessas listas ordenadas, agora vamos configurá-las, né? E vocês vão ver aqui, tá? Vamos lá, só para vocês verem aqui. Já vou copiar o código todo aqui e vou explicando ele para a gente já ter uma... Então, na lista ordenada, nós temos o L, né, que é o elemento principal para a gente criar. A gente tem os tópicos, que são através dos LIs, né? Cada tópico que você quer de uma lista, você coloca um LI. Ok. Então, beleza. Então, no L, o que nós vamos fazer? Vocês veem que, olha aqui, ó, o list style type é o quê? É as bolinhas que aparecem, né? Essas bolinhas aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Chegou uma mensagem. A gente entrando. Então, olha aqui. Vocês viram que toda vez que a gente cria, aparece a bolinha. Então, vamos tirar essa bolinha. Então, list style type, colocamos none. Okay? Tiramos a margem, tiramos o pad, vamos deixar seco. Largura, vamos deixar a largura com 200. A gente define a largura do nosso menu. E definimos uma cor aqui, F1.
F1, 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 essa cor aqui. Agora nós vamos ver que cor que é essa aqui, tá? Então, esse é o padrão do L. Aí nós temos aqui ainda, vamos configurar cada tópicozinho, né? Que são os LIs e ainda os links, né? Então, o tópico e o A. Né? Nós temos aqui, ó, não estamos mexendo, né, com A aqui dentro. Dentro do LI a gente não colocou um A, então a gente tem que configurar ele. Então a gente tem que entrar para dentro do LI e o A. Beleza, vamos colocar o display block, né? Vai aparecer em bloco, né? O inline ele aparece na vertical e o bloco ele aparece em bloco, um embaixo do outro. Vou colocar o color, essa cor aqui, nós vamos ver. Definimos o pad aqui também, né? Um lado 8, do outro 16 pixels. E o test decoration também a gente tira. Toda vez que a gente cria um link, né? Olha aqui o link lá. Não fica um sublinhado? Então a gente vai tirar o sublinhado também. Então, tiramos o sublinhado, deixamos o nome. Beleza, configuramos o LI. Ok. Beleza? Então vejam só. Com isso, vamos criar o efeito aqui. Quando a gente passa o mouse em cima do link, o que acontece? Tá? Nós colocamos aqui o LI, que a cor é joguinho da velha 000. Quando a gente passar o mouse, eu quero que o fundo daquele elemento que eu estou passando o mouse fique com essa cor aqui, certo? E a cor da letra fica em branco, tá? Vamos ver como é que vai ficar? Salvando. Olha aqui, com aquelas configurações, vamos atualizar, olha aí, já ficou assim, nosso menuzinho. Olha lá, ó. Quando eu passar o mouse, ó, já estamos criando um menu, ó, pessoal. Tá ficando bem bacana o nosso menuzinho, ó. Já deu cara de menu, né? Já deu uma cara aí. E o que a gente mexeu? No HTML a gente não fez quase nada, a gente colocou os LIs e pronto. A gente simplesmente configurou também, configuramos o estilo, a cor de fundo, ó, o F1 é aquele cinza, e quando a gente passa o mouse, ele modifica para essa outra cor aqui, ó, certo? Deixa eu ver aqui, eu só preciso sair. Vai não, rapaz, fica aí. Tem umas coisinhas bacanas para ver ainda, pessoal. Ó, vejam só. Então, já criamos uma ideia aí de menu, bem bacaninha para a gente ver aí, certo? Agora vamos, então, dar uma melhorada para ficar mais show ainda, tá? Tá top. Deixa eu ver aqui. O que nós vamos fazer aqui? Vamos definir ele como se fosse uma página mesmo, bem bacaninha, tá? Ó, vejam só. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui os outros detalhes aqui e vou colocar, tá? Deixa eu só copiar aqui, porque o código é grande, é melhor eu pegar e explicar para vocês. Vou pegar aqui, ó, eu vou implementar em cima desse aqui, certo? Só que eu vou apagar tudo aqui, já vou colocar o novo, que tá melhor, tá? Então, tab aqui que fica melhor. Beleza. O que eu vou implementar aqui, ó? Eu vou colocar que a página vai ficar com margem zero, então eu vou acabar com a margenzinha da página, igual aqui, ó, tá vendo? Tem uns espacinhos aqui, eu vou tirar essa margem, certo? Então tem as mesmas configurações aqui, só que o que eu defini aqui? O que eu defini aqui, tá, pessoal? Ó, da mesma forma, ó, tirei as bolinhas, as margens, o espaço. Agora o que eu vou fazer? O L ele vai ocupar 25% da página, tá certo? 25%. Vai manter a cor e eu vou definir que a posição dele será fixa, certo? Ele vai ficar fixo, parado ali, certo? E a altura dele será de 100%, ele vai ocupar um lado 100% de altura, certo? E o overflow, o que o overflow faz? Vocês se lembram? O overflow, pessoal, ele é aquela questão do scroll, né? Quando o conteúdo vai aumentando, você vai ele vai criando a barrinha e tudo mais, né? Então, o overflow está alto, quando ele está alto, se tiver mais conteúdo, ele cria
a barrinha lá para você fazer o scroll, certo? Beleza. Aqui não modificou, continua da mesma forma que a gente tinha feito aqui anteriormente, tá? Olha aqui essa subclasse aqui, ó, esse active, ó, vejam só. A linha, a linha não, o elemento de uma lista ordenada, no link, quando eu coloco essa subclasse aqui, ó, ponto active, significa o quê? Que ele vai ficar ativo, é como se ele já tivesse selecionado, tá? Então, quando tiver um elemento já selecionado, que é ponto active, basta eu colocar ponto active, o que vai acontecer? Eu quero que o fundo dele fique essa cor, que eu acho que é o verde, e a cor da letra fique branca, tá? Beleza. Os que não forem active, né? O que acontece aqui? O que eu faço? Ó, o LI, o A, quando eu passar o mouse, e olha esse outro aqui, Not, então, quando eu passar o mouse nos que não forem active, certo? Vai ficar com essa outra cor aqui, que vai ficar com aquele normal. Beleza. Simplesmente isso aí. Vamos ver o que acontece? Vou salvar, vou lá atualizar. Olha aí, ó. Ele já ficou fixo, tá vendo que ele tá fixo de um lado, tá? Tá vendo que ele tá fixo de um lado, beleza, ó, ó o menu. Tá bem bacana aqui o menu, não tá? Vejam só então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a outra parte e vou colocar um textinho lá pra gente, só para vocês verem o que acontece. Vou pegar um texto normal aqui e vou colocar um texto em inglês mesmo, tá aqui. Eu vou pôr no HTML mesmo só para vocês verem agora, porque a parte do menu nós já criamos. Coloquei um texto aqui normal e ele tem até uma configuração aqui já pronta de CSS, tá? Inline. Vamos atualizar, olha aí. Eu só vou terminar esses exemplos, tá? E a gente finaliza, certo? Eu quero deixar esses exemplos para vocês verem, estudarem, tá? Vocês terem armazenado. Olha aí, pessoal. Então, criamos aqui meio que uma paginazinha já, ó. Fixamos o menu do lado esquerdo, certo? E olha aqui, a página está do lado direito, ok? Então, tá aí. Um sitezinho bem bacana aí já, desenvolvido aí. Basta vocês colocarem conteúdo aqui do lado que o menu não vai modificar. O menu vai ficar aqui, prontinho aqui. E o que a gente utilizou aqui? O que a gente modificou? Simplesmente definimos aqui, deixa eu só voltar lá para a gente ver. Simplesmente definimos aqui, ó, que ele vai ocupar 25%, cadê? Ele vai ocupar 25%, que é os 25% que está lá, e vai ficar 100% de altura, beleza? Ok? Então, conseguiram pegar um pouco aí do que acontece aqui com esse menuzinho, certo? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse exemplozinho que eu deixei para vocês, para a gente criar um menuzinho, tá? Aqui né, o menuzinho nem ficou ativo, acho que dá para a gente tirar aquele active lá, porque o outro exemplo que eu tenho aqui fica, por exemplo, o home fica verde. Eu vejo que acho que eu tirei foi o active dele, cara. Eu tirei foi a... Deixa eu só conferir aqui. Eu tirei... Ah, é por isso que não ficou active. Eu mostrei, eu falei do exemplo do active para vocês. Eu tirei aqui na classe, no A aqui tem a classe active. Só colocar aqui para vocês verem. Senão eu falei do Active lá e pronto, né? Agora sim vai funcionar belezinha. Só para vocês verem o que é o Active, olha lá. O Active é isso aí, ó. Ele já fica um demarcado, tá vendo? Fica um meio que marcado lá, esse aí que é o Active. Esses outros que não são, então tá ok. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. A gente deu uma estendida hoje, porque eu queria deixar realmente gravado esses detalhes para vocês já terem noção de página. A gente terminou realmente a teoria e agora vou passar nas próximas aulas esses exemplos. Na próxima aula, teremos nossa atividade avaliativa, ok? Vocês vão entrar no Moodle para fazer ela. Ok, pessoal? Só alguma dúvida? Algum detalhe ficou para trás? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos lá? E aí, pessoal?
Tudo tranquilo? Então, pessoal, já que ninguém está com a dúvida, vai estar no Moodle, vai estar os slides, vai estar esses arquivinhos que nós criamos aqui na aula, vai estar tudo lá, tá? Eu vou deixar tudo organizadinho para vocês lá, beleza? Para vocês estudarem e ficarem tranquilos. Pegar os exemplos, façam, pessoal, pratiquem. Pratiquem. A gente já está nessa correria, a gente já está nessa questão da aula remota, não tem como nem eu estar perto de vocês. Então, pegue os exemplos que eu passei e tenta executar, tá? Tenta executar aí. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, tenha uma ótima semana para vocês e a gente vai se comunicando aí, pelo menos pelo Zap, e a gente vai se falando. Grande abraço, pessoal. Até mais.